Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio da Vida Acontece. Hoje temos aqui connosco uma convidada Olá, muito especial, Olá. Petra Vaz. Petra, Olá! também já podes dizer olá. Petra Vaz é aqui a Yeah! fundadora de uma iniciativa muito gira, que qual é a mãe que ainda não conhece, se ainda não conhecem, podem ir já ao Instagram procurar Fala Aqui Mulher. Petra Vaz vai-nos falar sobre empoderamento materno. E o que é isto, empoderamento materno? Antes disso, vamos saber quem é esta pessoa, quem é Petra, o que é que nos traz aqui. Antes de passar a palavra à Petra, posso introduzir como uma organizadora de círculos muito valiosos e foi assim que a conheci, agora na minha terceiro ciclo de maternidade, não é? Agora em dobro, era efetivamente o colo preferido das minhas gêmeas de forma alternada e foi aí que eu conheci este furacão de mulheres e que estou muito feliz por ter aqui connosco hoje. Portanto, Petra, quem és tu? Que bom. Fala-nos um bocadinho de ti. E pá, quem sou eu? Eu sou muitas coisas, acho que somos todas, não é? Em boa verdade, somos muitas coisas em diferentes facetas e em diferentes lugares. Mas se eu tivesse que resumir um bocadinho o que é que sou ou quem sou uma pessoa muito apaixonada, ponto final. Sou muito apaixonada, ponto final. Isso é bom. É, sim. No meu trabalho, nas minhas relações, nos meus projetos, loucamente e perdidamente apaixonada pelos meus filhos, obviamente, tenho 2. A Rosa, que tem 3 anos e meio, quase a fazer 4. O Bento, que faz amanhã 2. Tenho um companheiro extraordinário, que é o Tiago, e que eu conheci no secundário e que nos reencontramos 20 e tal anos depois, e então começamos a namorar, Giro. e aqui estamos nós com 2 filhos, felizes da vida. Depois, a nível de trabalho, e aquilo que se calhar também faz mais sentido para este contexto, a maternidade, como sempre, vem e chocalha-nos um bocadinho, não é? Emocionalmente e psicologicamente. A minha primeira experiência de maternidade foi muito solitária, o meu pós-parto. E no meu segundo pós-parto eu pensei, calma, malta, não vou outra vez ficar fechada em casa sozinha com um bebê meses a fio. Portanto, à espera que o Tiago chegue a casa. Não vai acontecer. Então, bora lá, sair para fora, não é? Mas depois pensava, mas o que é que eu vou dizer às pessoas? Vou para a rua feita maluca? Não faz sentido nenhum. E o que é que eu pensei? Aquilo que eu preciso, e é uma coisa que eu defendo muito, é que os círculos, quando nascem principalmente com base na necessidade da pessoa que os cria. É uma ilusão acharmos que estamos a criar para os outros. Estamos a criar para nós. Era eu que sentia a necessidade de estar acompanhada. Era eu que me sentia sozinha. Era eu que queria estar com outras mulheres a falar sobre maternidade. E esse foi, de facto, o grande motor para criar o círculo de partilhas, que começou no Jardim da Estrela. Depois, quando chegou o inverno, passámos para uma colaboração com um espaço interior, um café, o Espaço Nido. Depois, entretanto, voltei ao trabalho, portanto a minha licença terminou, e aí eu pensei, ok, vou ter que terminar os círculos, mas eu senti imensa falta dos círculos, as pessoas sentiam falta dos círculos, e então encontrei aqui uma forma, uma logística meio complicada de usar as minhas horas de almoço para fazer, então, os círculos. Ai, fazias isso sempre nas horas de almoço? Sim. Depois, quando estava de licença, não, fazia durante a manhã e início da tarde. Pois. E comecei a trabalhar, então aí tive que ter o horário mais balizado. Portanto, começava ao 12h30 e acabava às 2h30. O que era uma chatice, Boa. ficávamos todas a querer mais e houve uma vez que até houve uma das convidadas que teve de fechar a porta porque a Petra tinha mesmo também que sair. Tinha que vir embora, sim. Houve uma vez que foi incrível. Aliás, foi a primeira vez que eu fiz em casa, que foi quando a Isabel veio, que nos conhecemos. Quando acabou, eu tinha que me ir embora, porque tinha vacinas dos meus filhos. E às tantas era tipo, estavam todas as mulheres dentro da minha casa, toda a gente super confortável, e eu pensar, eu nunca vou conseguir mandar toda a gente embora em 5 minutos, portanto... Desculpa, mas tem que ser, vá. Exatamente, e uma das pessoas que lá estava disse, se tu quiseres eu fecho a porta. Mas correu tudo super bem e ninguém... Exato. Foi ela que fechou a porta. Portanto, quando eu cheguei ao final do dia, já não estava lá ninguém e ela tinha levado. Muito bom. Acho o máximo a descontração, acho o máximo. Exato. Sim. O Tiago só me dizia, tu és maluca, quer dizer, tens as pessoas todas que tu não conheces dentro da nossa casa e tu vais-te embora. E eu, amor, é malta do bem, é malta com bebés, o que é que eles vão fazer? Portanto, Isto nem sempre se pode confiar em malta com bebés. Sim, exato. Sim, é verdade. Mas sim, mas correu muito bem. Correu tudo bem, era tudo ter malta passado do para bem dentro de mesmo. casa. Sim, sem dúvida. Eu decidi passar os encontros para dentro de casa porque uma das componentes dos encontros era haver sempre um bolo. Eu fazia sempre um bolo, ou uma tarta, ou uma quiche, ou qualquer coisa assim.
E isso tem a ver com um lado meu, eu gosto muito de cozinhar, gosto muito de receber em casa, gosto muito de abrir as portas da minha casa, e uma das coisas que eu sinto muita falta, e que eu acho que as mulheres também sentem muita falta, é este espaço de cuidado e de partilha mais intimista. E então eu pensei, caramba, o melhor sítio para fazer estes encontros é na minha casa, poder pôr uma mesa bonita, pôr flores, pôr um chá fresco, um sumo, uma sopa, e as pessoas vêm, comem e depois vão à vida delas. Pronto. Exato. Foi assim que começou a acontecer em casa. Agora, como mudei de emprego, estou a fazer ao fim do dia nas sextas-feiras, que é quando consigo encaixar. Mas na mesma em casa. Sim. Acho engraçado isso. Engraçado. Muito É isso. engraçado. Não sei se respondi, Isabel. Mas quantas pessoas, uma curiosidade, quantas pessoas mais ou menos é que... Quantas? Depende do número dos encontros. Ou seja, já tive encontros que tiveram 15 pessoas, já tive encontros com 18 pessoas, já tive encontros com 2, já tive encontros Que engraçado, pois. Ou seja, é muito flutua. Eu não costumo limitar. Sim, mas tipo, não tens mais para aí de 20, no máximo. Não. Pois. E também não daria, não seria, nem do ponto de vista de tempo, para que haja uma boa partilha. Pois, exato. Tenha tempo para contar a sua história, dizer porque é que está ali, falar um bocadinho. Se forem muitas mulheres, isso não vai conseguir acontecer. Pois não. Muitos bebês é mais caótico. Pois. E, portanto, tento sempre... O meu número ideal, confesso, seriam 10 mulheres por encontro. 10, pois. Pois. Não, é Eu acho agir exatamente para isso, que é para teres explicar. tempo para conversar, para poder explicar, para poderes partilhar, porque senão às tantas é tudo um caos e não dá. Pois, percebo, Sim, é sim. giro. Mas é giro, é um conceito mesmo giro. É muito giro. Eu gosto muito. Saio sempre dos encontros a pensar que é mesmo por aqui. É mesmo por aqui, é isto. Giro. Ser tão descontraído, não é? Ser tão descontraído é mesmo o que é preciso. Sim, sabes que foi muito engraçado, porque eu, claro, sou uma pessoa muito faladora e sou muito expansiva e gosto muito de partilhar as minhas histórias e não sei o quê. E nos primeiros 6 meses de encontro foi muito difícil para mim, porque eu também precisava dos encontros, mas percebi que aqueles encontros não eram para me servir a mim. Aqueles encontros eram para as mulheres que eu. As mulheres não iam para me ouvir a mim, necessariamente. As mulheres Iam para falar. Sim. Pois. E saí ao final dos encontros a pensar, caramba, mas eu também precisava de falar sobre isto, sobre isto, sobre isto. E percebi que eu tinha que encontrar outro tipo de círculos, outro tipo de dinâmicas. Portanto, eu naquele lugar estou com um papel muito específico. Gosto muito desse papel, gosto muito de estar nesse papel de facilitadora, gosto muito de estar nesse papel em que vou gerindo um bocadinho o ritmo do círculo, em que vou estando atenta a quem ainda não partilhou, às emoções que vão surgindo. Gosto muito desse papel, muito mas bem, demorei sim. tempo a entrar. Obrigada, Isabel. Não, reconheço no papel de quem já beneficiou na própria pele desse teu dom de facilitação. Que é muito importante termos uma certa imparcialidade, mas também uma sensibilidade aguçada de ver, espera, vamos dar aqui um pouco mais de tempo para tirar mais uma camada da cebola desta mãe. Às vezes é o preciso parar para ouvir genuinamente, não é? Criar esse espaço de segurança, de conforto psicológico para ser ouvida e abraçada, mesmo sem abraço. Eu senti-me sempre abraçada e nem sempre abracei efetivamente, não é? Portanto, são coisas diferentes. E só tenho pena de não te ter encontrado na minha primeira maternidade, porque no caso do nascimento da Mariana, eu demorei talvez 1 ano ou talvez mais até conseguir falar do parto sem chorar. Eu sempre que falava do parto da Mariana, eu falava 1, 2 e começava a me emocionar. Foi uma experiência tão, não quero usar a palavra traumática, mas eu acho que foi efetivamente foi Mas foi dramática, pois. E eu estava zero preparada e na altura tinha zero rede de suporte. Tipo, as minhas amigas, eu fui a primeira do meu grupo de amigos a ser mãe e o João também não tinha amigos ainda pais. E ok, tinha primas que se calhar já tinham sido mães, mas não era este círculo. Era isso que eu ia dizer. Certo, mas uma coisa é encontrar-nos na festa Isabel. e não sei o quê, agora vou. Não é Claro, isto. eu percebo, E ali é um espaço mesmo de estamos cá, estamos todas juntas, estamos em diferentes fases. Sentes-te segura. Daí sentir que é tão valioso. E não sei, Petra, houve assim algum momento de algum círculo que tu te lembres que tenhas. Imagina, eu estou-te agora a dizer o valor que vejo do meu ponto de vista. Do teu ponto de vista de observadora, de facilitadora, houve assim algum momento que tu tenhas identificado de se calhar eu fiz a diferença na vida destas pessoas? De certeza que deves ter vários momentos, mas um que te venha à cabeça. Olha, sabes, é sempre uma resposta difícil para mim essa, porque às vezes eu recebo feedback das pessoas que estiveram
E eu penso, mas eu não fiz nada, eu só estive ali a ouvir o que tu tinhas para dizer. E então surpreende-me quando alguém diz, pá, fizeste toda a diferença e mudaste a minha vida ou mudaste a minha forma de maternar. Eu fico tipo, mas como assim? Eu só estive ali a olhar para ti enquanto tu falavas. Mas com o tempo fui percebendo que isso é efetivamente uma das coisas que é mais diferenciadora, que é, todas nós temos os nossos grupos, seja de amigas, de família, por aí fora, mas nem sempre nesses grupos há espaço e há estrutura para que possamos partilhar honestamente aquilo que sentimos, sem sermos criticadas, julgadas, olhadas de lado, etc. Não é? Então às vezes até tens, tipo, a tua família é incrível e são super, apoiam-te imenso, não Efetivamente, sei o quê, olha mas estas muito primas abres a incríveis. boca. Exatamente, pronto. Mas a verdade é, Também ainda não sempre tínhamos o podcast. mas já havia essa relação, não é? Já havia essa proximidade. E a questão é É. que muitas das mulheres que vêm aos encontros até têm pais que estão atentos e disponíveis, até têm um companheiro ou uma companheira que cuida e que está disponível para ouvir. Mas nem todos os espaços nos permitem uma partilha crua e um admitir Partilha coisas tão crua simples como é isso pai, mesmo. partilha crua, estás a ver? Sem filtros, sem. Agora Sem ninguém faz medos, sem julgar. medos. Agora vou dizer que odeio amamentar e estou-me nas tintas se há 1001 posts e páginas a dizer que a amamentação é incrível e que faz muito bem. Tipo, eu odiei, não quero fazer isto. Certo, Percebes? certo, Ou certo. estou nas tintas para os partos humanizados, eu quero, mas é parir com epidural e tipo, quando o bebê sair, digam que já saiu, eu não quero sentir dor. Entendes? E isto são às vezes posições um bocadinho extremistas perante tudo aquilo que nós vemos no Instagram. Eu sou super defensora da amamentação, eu sou super defensora de um parto o mais natural possível, mas eu tive muita sorte. Eu tive uma experiência incrível de amamentação com as minhas 2 gravidezes. Se calhar se tivesse sido uma amamentação difícil para Claro, cacete, com claro. justiça torta e a direito, com engrogitamento mamário, a chorar babirrem quando dou de mamar, se calhar o meu discurso era outro. E Claro. de repente, eu acho que a grande diferença dos meus círculos, e obviamente não posso falar pelos outros, mas acredito que os outros círculos existem com o mesmo alinhamento, é aquilo que o meu círculo pretende ser não é um espaço de meditação, nem de yoga, nem de terapias, nem de nada. É apenas, pura e simplesmente, um espaço de partilha. E é Pois. muito difícil às vezes manter-me fiel a isso, porque acontece com muita frequência eu ter sugestões. Se calhar tu podias fazer nos teus círculos 15 minutos de yoga. Ou podias nos teus círculos fazer não sei o quê. E eu não pensava, é giro, se calhar podia fazer. E depois escreve, mas isso é o que tu queres fazer? Não, não é. Então o que é que eu vou fazer? Claro, Sabes? claro. Há mulheres em que eu acho que de facto se calhar tive um papel um pouquinho diferente, porque também foram casos mais críticos. Houve algumas mulheres que chegaram ao meu círculo que de facto precisavam de acompanhamento mais cuidado. E uma das coisas que eu tento fazer, eu tento ter uma boa rede de apoio para mim, ou seja, se me chega uma mulher com muita dificuldade na amamentação e não tem nenhum contacto, eu tenho uma conselheira de amamentação que posso ajudar. recomendar. Claro. Se chega uma mulher que está com imensos problemas a nível pélvico ou com uma cicatriz de cesariana super com complicações, eu tenho um contacto que posso indicar. Se me chega uma mulher com questões psicológicas que eu vejo que há ali, aquilo não está muito bem, eu tenho alguém a quem Uma encaminhar. rede de cuidados Então, acho que, no especializados fundo, também, não é? Sim, sim. Aquilo que eu fui tentando construir também foi isso. Por exemplo, a nível da minha formação, eu dou uma formação de facilitação de círculos para mulheres que queiram começar a fazer círculos. E uma das coisas que lhes dou no final é a minha lista de contactos. Isso é espetacular. Pessoas que eu conheço e que eu sei que vão poder ajudá-las se elas se depararem com situações deste género. E a lista de contactos é uma das coisas mais valiosas, né? Todos nós sabemos, o networking tem um valor inestimável. Mas eu nessas coisas sou um bocado desprendida, confesso. Então acho que em cima de tudo aqui, é o bem-estar das mães, não é? Se precisarem efetivamente, sim, sabes que tens ali contrapartibilidade. Agora, há encontros que me marcaram muito, não é? Que me fizeram chorar babirranho e que há histórias que mexem muito comigo e que depois me deixam nos dias seguintes ainda muito engolida pela dor que é partilhada ou pelas dificuldades que aparecem. Mas acho que isso também faz parte da humanidade que existe em nós, de nos relacionarmos uns com os outros e nos emocionarmos com as histórias umas das outras. Não conseguiria dizer um encontro específico ou uma mulher específica, até porque também não quereria falar aqui de coisas mais privadas, mas cada encontro realmente tem a sua energia, tem o seu grupo, tem a sua dinâmica. Há encontros que são só gargalhada, sabes? E que é tudo leve. Tudo leve, as histórias são todas boas, é só partilha divertida. Depois há outros. E às vezes também é preciso. É que é tão valioso este efeito. Eu vejo duas coisas muito
muito importantes que existem nestes círculos. Uma, eu chamo o falar sobre emoções que estão mal geridas, entre aspas. O falar é o nosso processo de cicatrizar essas feridas. Se nós não Sim, conseguirmos falar, Completamente. portanto, eu vejo muito isso nesse meu próprio círculo de catarse que eu passei, até eu conseguir falar sem chorar, foi o sinal de aceitação, de que, ok, isto já está mais Uhum. bem aceito, já está despoluído cá dentro, já não está só a fazer ruído no meu peito, não é? Uhum. E sim, uma coisa que sim, facilita sim. muito esse processo de comunicação, que pronto, não é mais do que aquilo que fazemos efetivamente na psicoterapia, também é a desconstrução, mas com várias ferramentas. Mas uma das coisas que ajuda muito, e daí o valor destes círculos, por muito que eles não sejam se calhar oficialmente especializados, são muito especiais, Uhum. e é o efeito espelho. Ofici- Oficialmente especializados, mas não especiais, tá bom. Não, sim, mas é verdade. Mas Mas sim, esse mas efeito sim. espelho é Percebeu-se a quase ideia? um dominó emocional, de que quando, ok, eu sinto isto, mas se calhar eu estou maluca, ou se calhar sobrevalorizei, ou se calhar fui só eu, ou se calhar estou a ser picuinhas, ou se calhar não, Sim, e depois nós encontramos alguém que não conhecemos de lado nenhum, que se calhar é completamente diferente de nós, se calhar até de outra cultura qualquer, de outra fase da vida, e que se calhar sentiu exatamente o mesmo que nós, ou que passou muito semelhante. E esta exatamente. empatização vai um bocadinho até para lá da empatia, mas este efeito espelho Eu não é o estou não estou sozinho. sozinho, é Eu não estou tão sozinho. libertador, é quase como, imagina, nas várias É. camadas, eu digo isto como se cada vez que falamos é como se passássemos um feixe de laser no nosso coração, nessa cicatriz Sim. emocional que ficou. Cada vez que falamos Que giro. passa um laser. Quando vemos este efeito de espelho, Exato, é uma é quase como boa. se passassem 4 ou 5 lasers de É. uma vez. Saltaste logo 5 níveis, em vez de ficares Ah, ali a passar vários dias, várias Uhum. vezes, várias pessoas que chegaram a essa camada, porque uma coisa é nós falarmos: "Olha, tenho um problema", ou "Como é que estás? Está tudo bem?". "Ah, está tudo bem". uhum. Este é o primeiro nível, né. O segundo nível é: "Como é que estás? Está tudo bem?". "Não, não está tudo bem". O Não. terceiro nível é: "O que é que não está bem?", e depois temos vários níveis por aí fora, né. Sim, Mas no Hum. fundo, com esta empatização, é como se nós, pum, 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 subíssemos logo 5 degraus num sim, processo de sim, cura, quase, de cura emocional. E isso acho incrível. E uma coisa sim. que eu presenciei na Petra, que foi aí que eu se calhar ainda dei mais 5 degraus na admiração que eu tenho pela Petra, foi um momento muito delicado de uma partilha de alguém que estava num momento de vulnerabilidade e que nós, como humanos que somos e problem solvers que somos, hum, uma de nós que estava no círculo teve vontade de falar e partilhar a sua Hum, visão com a melhor das intenções e dar logo ideias e dicas e coisas, que é uma coisa que todos sim, nós fazemos, mas que a determinada altura isso claro. pode É. ser um bocado arriscado quando somos numa pronto, mas isto é muito difícil, Sim. esta linha de gerir, e esta Gerir. linha de o que é que Uhum. devemos dizer e até onde é que devemos ir, e até onde é que devemos ir em grupo, e até onde é que devemos ir individualmente, e até Sim, o e a partir de que momento é que sim, devemos, sim. redirecionar para um acompanhamento especializado que não nós. Portanto, todo um conjunto de Pois. questões sensíveis e que a Petra Sim, soube moderar muito bem e que soube reservar espaço, proteger ambas as partes que estavam ali. Houve houve assim uma Uhum. ponderação, houve um desacelerar emocional, mas ao mesmo tempo uma tranquilidade e o tal abraço e conforto invisível. E isso eu Hum. acho que é muito especial. Portanto, agora voltando aqui um bocadinho atrás a esta partilha que a Petra estava a fazer de ensinar as ferramentas de facilitação de círculos para outras facilitadoras, porque muitas vezes, imagina, eu agora nesta maternidade também criei um grupo do WhatsApp para outras mães mais perto da minha zona também se encontrarem, termos simplesmente um espaço de: "Olha, quem vai ao jardim aqui, podemos ir juntas em vez de ir sozinhas". Mas claro. eu não fui facilitadora de um grupo, eu criei um grupo e gerei uma ponte entre várias pessoas, mas não estava, pronto, como Sim, estava com 2 gêmeas e com várias coisas em que pensar, e Um bocado podcasts, ocupada. não tive para agarrar, o role de facilitadora do grupo, porque facilitar um grupo é uhum. preciso, hum, um conjunto de ferramentas que a Petra ensina nesses workshops, mas que tem muito valor, que é muito importante, portanto, Sim, não sei se nos queres falar um bocadinho mais sobre isso. claro que sim. Olha, achei muito interessante teres falado desse exemplo, porque esse foi um exemplo muito marcante, no meu percurso de círculos. E acho que tem muito a ver com precisamente aquilo que depois eu trabalho na formação, que é o papel do facilitador é um papel muito, muito específico.
E que eu digo sempre isto às minhas formandas, que é, se vocês não o ocuparem, alguém o vai ocupar. Portanto, é muito importante que a facilitadora esteja muito ciente daquilo que é o seu papel. E o nosso papel, enquanto facilitadoras de círculos, não é estar em conversas paralelas, não é ir buscar isto ou aquilo. O nosso papel é estar ali. Nós seguramos o espaço. A minha psicóloga diz isto muitas vezes e é sempre um termo que me arrepia imenso, porque ela diz muitas vezes, o meu papel é só segurar o espaço para que aquilo que tu precisas de partilhar possa existir neste espaço. E o papel da facilitadora é esse mesmo, é segurar esse espaço. Durante aquelas 2h30 ou 3 horas, o tempo que for, o meu papel é segurar esse espaço. Para que cada uma das mulheres que ali está possa fazer a sua partilha em segurança, em respeito e em integridade. E com toda a privacidade, obviamente, não é? Portanto, houve ali, esse momento foi um momento um bocadinho tenso, porque foi um momento em que eu tive que decidir assumir muito o meu papel, ou não assumir o meu papel e permitir que a coisa fugisse um bocadinho. Porque, tal como a Isabel estava a dizer, é perfeitamente legítimo que queremos todos dar soluções. Há pessoas que recebem muito bem as soluções, há pessoas que as integram muito bem, Sim, ficam sedentas delas até, mas muitas vezes há apenas a necessidade de ser escutado. Mais nada, eu não quero que tu me digas o que é que eu vou fazer. Porque eu já sei que eu preciso de terapia, eu já sei que eu estou com um problema, eu já sei que a minha relação está uma treta, eu já sei que os meus filhos estão eu já sei isso tudo. Certo. A única coisa que eu não sei, que eu não encontro na minha vida, é um espaço seguro para eu falar. Exato. E é esse o papel daquele círculo. Portanto, aquele círculo não é para toda a gente dizer à Isabel como é que ela tem que educar as suas gêmeas e como é que tem que dividir e ser mais polvo do que já é. É para a Isabel ir lá e dizer, não estou a aguentar isto, man. Não sei o que é que eu vou fazer a seguir. Pronto. E, portanto, é uma gestão muito delicada, porque há muitas sensibilidades. Há muitas mulheres que também estão numa fase de grande empoderamento seu próprio, em que já encontraram o seu caminho, em que se sentem muito capacitadas para ajudar e para cuidar, e isso é tudo ótimo. E muitas vezes o que eu recomendo a mulheres que vêm com essa energia para o meu círculo é guarda isso para depois. Ou seja, eu ouvi a Isabel fez uma partilha que me tocou e que eu sinto que eu tenho ferramentas para ajudar. Tenho toda a liberdade para no final do círculo, a Isabel dizer, Isabel, olha, quero-te dar o meu contacto. Adorava que conversássemos, adorava que trocássemos ideias. Até porque muitas das mulheres que vêm ao círculo, algumas são consultoras de amamentação, algumas são consultoras de sono, algumas são doulas. E é muito interessante perceber que muitas delas não dizem que o são. Porquê? Porque elas não estão ali como profissionais, elas estão ali como mães. Certo. Elas não vão ao encontro para dar dicas sobre a amamentação, elas vão ao encontro para falar sobre a sua experiência de gravidez, de parto e de pós-parto. E então, no momento em que cada uma de nós assumir o seu papel de eu vestir o meu chapéu de Petra facilitadora e tu vestes o teu de doula e a outra veste BCLC e outra veste não sei o quê, de repente todo o discurso fica condicionado. Porque como é que eu vou dizer a uma consultora de educação que eu detesto dar de mamar? Ou vai-me julgar. Então é diferente quando eu estou a falar só com a Margarida ou quando eu estou a falar só com a Joana ou só com a Isabel, que são apenas mulheres igual a mim, que também são mães. Está feito. E é muito essa gestão que é importante fazer. A nível de facilitação, aquilo que eu tento, lá está, dizer muitas vezes às minhas formandas é, por um lado, que o nosso papel de facilitadora tem que ser assegurado e tem que ser protegido sempre, sob pena do círculo perder o seu ritmo e de não ser prazeroso para ninguém, as coisas se descontrolarem. Esse é sempre um papel difícil, porque muitas vezes implica estabelecer limites, significa interromper discursos, significa dizer, olha, agora, obrigada pela tua partilha, mas agora vou passar a palavra à Joana, porque senão o círculo vai terminar e a Joana não vai poder falar. Também não sei o que é que falaste logo na Joana aqui, como se ela fosse a que falasse menos. Eu sinto muito isso neste podcast. Obrigada por isto. Eu sei que foi um exemplo aleatório, mas eu senti isso. Mas é muito isso, percebes? Então é um papel interessante. Depois, a nível de formação propriamente dita, é extraordinário estar a dar formação sobre facilitação de círculos a diferentes mulheres e a diferentes pessoas. Destas últimas vezes foram sempre mulheres. E foi muito interessante porque cada uma Era isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar isso, por acaso havia pais a fazer isso. É que assim, as mulheres por norma já falam. Há umas que falam menos, outras que falam mais, é verdade, mas no geral, nem que seja com aquele grupo de amigas íntimas que tu tens, não é? Tu partilhas. Lá está, podes muitas vezes receber os tais conselhos e dicas e não sei o quê, e tanta coisa, e às vezes tu só querias partilhar e não querias ouvir nada, ou alguém a dizer-te, mas não podes falar assim, mas não podes dizer isso, a merda, que horror, mas como é que tu podes não sei o quê? Porque eu falo, agora vou dizer, falo por mim. Então,
A questão, às vezes eu sinto isso, porque sei lá, há alturas em que eu estou mesmo, sei lá, cansada e farta, e digo, pá, não tenho pachorra para trás dos meus filhos, não sei. Isto não tem nada a ver com não gostar deles, tem só a ver com o facto que naquele momento eu estou tão saturada de tanta coisa que já não consigo aturar mais Claro. nada e não me apetece ser aquela pessoa, ou não tenho capacidade para ser aquela pessoa pacífica e tranquila e que está tudo bem e que vou explicar as coisas, eu quero só que tu faças e acabou. Pronto. E às vezes, a partilhar assim, as pessoas dizem, Mariana, não podes falar assim nos teus filhos, não podes dizer isto nos teus filhos. Eu posso dizer isto, porque eu preciso dizer isto agora, que é para depois me acalmar e não vos falar assim com eles. Pronto. E eu percebo isso. E eu ia perguntar isso em relação aos pais, porquê? Porque eu acho que os pais não falam nem partilham nada sobre isto. Ou muito pouco. Olha, eu acho que está a mudar, ou seja, há cada vez mais contas, mesmo cá em Portugal, de pais que estão a iniciar círculos de partilha, em que estão a criar aqui algumas dinâmicas muito interessantes, não só de conteúdo partilhado no próprio Instagram ou nas redes sociais, mas também mesmo depois de dinâmicas offline, que eu acho super positivas. Portanto, está a haver esse crescimento. E por acaso é engraçado estar a dizer isso, porque no outro dia, quando estava na Parental Talks, e uma das perguntas que foi feita no final ao Marcos e à Ana era precisamente porque é que é tão difícil os homens falarem destes temas. E porque é que é tão difícil nós passarmos feedback. Às vezes nós passamos feedback aos nossos companheiros e eles não acolhem o nosso feedback. E de repente vem outro homem e diz a mesma coisa e brilhante, inacreditável, é mesmo isso. E às tantas a Ana dizia, pronto, a sociedade machista, porque os homens ouvem os homens, não sei o quê. E eu não disse nada na altura, mas depois no carro para casa com o Tiago eu disse, ok, sim, vivemos numa sociedade machista, sim, o machismo continua a existir, tudo certo. Esquecendo essa parte só um bocadinho, também não podemos anular o facto de que precisamos todos de falar com pares. Porquê é que as mães precisam de falar com mães? Porque são os nossos pares, não é? Nós aos 15 anos queremos falar com miúdos que têm 15 anos, não queremos falar com miúdos que têm 5, não é? Porque não tem nada a ver com a nossa vida. Claro. E, portanto, os homens também precisam de falar entre eles, porque a experiência de parentalidade de um pai não pode nunca ser igual à de uma mãe. Pois Se não. ele pariu, por muito envolvido que esteja, por muita divisão de tarefas que exista, por muito que ele assuma até um sem fim de coisas, aquela que é a experiência dele é exponencialmente diferente da minha. Porque ele é uma pessoa completamente diferente de mim. E vive de uma forma completamente diferente. Então, sim, há a necessidade de haver cada vez mais círculos também virados para pais. Também mas existem? Existem. Já vão existir. Não são muitos ainda. Acho que também houve assim um grande boom do lado feminino. Creio eu também por uma questão de licenças. Ou seja, nós efetivamente estamos num período longo em casa de licença e assumimos essa parte maior mais do que os nossos parceiros, não é? E, portanto, acaba por não estar bem dividido e, portanto, nesse tempo todo, olha, bora lá, vou criar um círculo. Há também muitas mulheres que depois de terem filhos mudam de carreira, decidem despedir-se e decidem enverdar por outro caminho, o que também as liberta a nível de tempo e também lhes permite apostar mais. Portanto, acho que há aqui também questões sociais e económicas que têm um papel marcante na existência destes círculos. Mas sinto que, efetivamente, há cada vez mais homens conscientes da necessidade desta partilha em grupo, da necessidade de falarmos uns com os outros, da necessidade até de desconstruir coisas tão simples como não são só os meus filhos que fazem birra. Eu digo isto muitas vezes ao Tiago. Tiago, não são só os nossos filhos que fazem birra, não são só os nossos filhos que agarram na e põem no chão. Não são só os nossos filhos que agarram na ameixa e espalham pela cara toda. Tipo, não são só os nossos. Pois não. Tu ouves histórias iguais às tuas, que era um bocado o que a Isabel estava a dizer e que eu acho que é um grande trunfo dos círculos, não só os meus, mas todos, é de repente percebermos que não somos as únicas a sentir isto. Só isso é um alívio de stress gigante, porque há uma culpa muito grande, não é? De se sou eu a não ter paciência com os meus filhos. E de repente ouves 10 mulheres dizerem eu também não tenho paciência e tu, então está tudo bem. Afinal, não, exato, o problema não é meu, calma. Exato. É um stress e de uma tensão tão grande que a tua abordagem passa logo a ser diferente, porque alguém normaliza o teu sentimento, a tua emoção. E essa normalização significa, desculpa, Margarida. Não, estava a pensar numa coisa, por exemplo, a questão da terapia. A terapia é importante e tudo mais, não sei o quê, mas esta questão de partilhar em grupo, eu acho que é muito diferente no sentido desta questão de nos sentirmos incluídas, de não nos sentirmos sozinhas, porque são várias histórias, ninguém está ali propriamente a fazer terapia, mas é uma terapia, mas assim, só de facto tu estás lá, mesmo que não partilhasses nada, só o facto de estás ali a ouvir aquelas histórias e dizer, ok, isto também acontece àquela, também acontece àquela, também acontece àquela, ok, isto também, tu sais lá muito mais leve, muito mais leve, não é? Portanto, eu acho que isto é um tipo de terapia muito enriquecedora. Muito enriquecedora.
Faz toda a diferença. Diz. Desculpa, diz. Não vais mal. Não, e faz toda exato, depois daquilo. Faz toda a diferença ser partilha ou ser discussão, porque a pessoa está num modo completamente diferente, não é? Sim. A pessoa não ser interrompida, é aquilo que tu dizias, porque por mais bem intencionada que uma pessoa seja a dar dicas, não é isso que precisamos naquele momento. Claro. E acho que faz toda a diferença ter uma moderadora, digamos assim, ter alguém que não condiciona isso, não é? Não deixa que isso não Mas aconteça. tocas num ponto importante que é que normalmente nós quando estamos em conversa, essa separação entre partilha e discussão, normalmente a grande ponto de melhoria que nós temos em relação à nossa comunicação é que nós normalmente estamos a ouvir já a pensar na resposta, não é? Portanto, isso que a Joana estava a dizer é isso que faz toda a diferença, é estarmos simplesmente a ouvir, estamos só a ouvir, não estamos a construir resposta, não estamos a construir nada, é só a ouvir e a receber, sem estar a construir do nosso lado. Mas é um exercício difícil, porque ainda por cima, e quando tu tens quando tens feitios, não é? De que o teu, na vida, no geral, é fazer, andar para a frente, fazer, andar. Quando tu és assim, o exercício simples de ouvir é difícil de não dar dicas, não tentar ajudar, não tentar, olha, mas se fizesse isso, mas já tentaste isto, mas já tentaste aquilo, mas já falaste com não sei o quê, mas às vezes é mesmo difícil. E eu acho que a questão, por exemplo, dos podcasts também é um bom exercício. A pessoa está só a ouvir. Acabou, está só a ouvir. Não é? É giro, é muito giro. Gosto imenso de olha, nunca fui, vou-te já dizer, nunca fui a um dos teus círculos, mas estou com imensa curiosidade de ir, que a Isabela já esteve a falar. E fico mesmo com. Acho muito giro, muito interessante. Eu já agora vou lançar já um repto aqui, que agora estava-vos a ouvir a falar desta questão do pai e da mãe, Eu acho que devias organizar devíamos fazer com o dos Tiago, pais. devíamos organizar com casais. Pois, mas o Tiago é assim, esquece. Eu sou o backstage, eu faço tudo o que tu precisares. Mas nem tipo, eu vou lá, pensei em ter monto a no mesa, preparo o chá, mas não é nada a cena dele, sabes? O Tiago, e é muito interessante também perceber isso. Houve uma altura que também me disseram, devias fazer muito de casais e não sei o quê. E eu pensei, ok, vou falar com o Tiago. E falei com ele e ele disse, isso não vai acontecer. Não é para mim. E é muito interessante. O Tiago tem uma personalidade que eu adoro. O Tiago é o amor da minha vida, etc. Mas à parte disso, é uma coisa muito bonita nele. O Tiago é muito quem ele é. Certo. E eu aprendi imenso com ele. Ele nunca faz fretes. Portanto, o Tiago, se não quiser ir, essa sou eu aqui. E isso para mim não tem nada a ver com a minha educação. A minha educação foi muito sempre a pensar no outro, a acomodar o outro, a cuidar do outro, independentemente de eu poder ou não, ou conseguir, ou sei lá o que fosse. E o Tiago tem essa é muito genuíno. Assertividade, é muito genuíno. Tipo, quando nós começámos a namorar, eu lembro-me uma vez, irmos à casa da minha família, que o Tiago teve tipo a tarde inteira sem falar. E eu incomodadíssima. Eu depois falei, desculpa, por favor, como assim? Tu não disseste nada. E ele, mas eu não tinha vontade nenhuma de falar, estava super cansada, a tia era estar quieto no meu canto. Eu, Tiago, claro que sim, mas tipo, vou conhecer a mim, o que é que eles vão pensar? E ele, queres saber? Exato. Era o que eu estava a sentir. Não tenho vontade de falar. E essa autenticidade, essa genuinidade dele tem sido uma grande lição para mim. Tem-me ensinado, por exemplo, a estabelecer alguns limites. Quando não consigo, se não quero fazer, não faço, se não quero ir, não vou. E também o não ir e o não fazer sem ter que justificar, porque não quero ir. Claro. Não tenho que explicar porque é que eu não quero ir. Não tenho que dizer que é porque estou doente, ou porque tive uma semana difícil no trabalho, ou porque não tenho dormido à noite, ou porque o Bento... Não, eu não quero ir, não me apetece. Simples, pai. Esse respeito por mim própria é uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Tiago, porque ele respeita-se muito, ele respeita muito os limites dele. Então só tivemos uma conversa sobre termos encontros de casais, porque ele disse-me logo que não e eu respeitei. Agora, posso já abrir aqui um véu, estou a organizar um retiro para casais. Portanto, é algo que eu estou super entusiasmada, tipo, ontem, este fim de semana os miúdos estiveram com os meus pais e eu acordei às 8 da manhã, ridículo, não é? Devia ter aproveitado para dormir até ao meio-dia, não, às 8 da manhã acordei e fui para a sala preparar tudo para o retiro. E o Tiago, quando acordou, disse, amor, de certeza que não querias ter dormido? E eu, queria, mas estava tão entusiasmada, então, pumba, fui trabalhar naquilo. Adoro. Então pronto, é isso. Mas ia dizer uma coisa sobre... Está uma boa ideia. Estou a sentir que o nosso jantar vai ser um retiro. Sim, sim.
Muito Exato, bem. exato. Olha, isso era uma ótima ideia, por acaso. Por acaso é Está a muito dizer. importante. Sim, acho que Arrancar. aqui, também a nível da maternidade e da parentalidade, às vezes, e a razão pela qual, e se calhar agora também falando mais a sério, a razão pela qual eu acabei por nunca investir em grupos de casais, é porque sinto que há algumas partilhas que as mães que vêm precisam de fazer e que sinto que não as Sim. fariam na Não, presença eu dos acho, seus companheiros ou eu também companheiras. percebo. Não, Pois. eu não Também Uma coisa acho não que são tem- temas eu acho diferentes. que são partilhas Não diferentes. só a nível de experiência ser muito diferente, mas também nem todas as pessoas que chegam num lugar de relação que está tão bem oleada que eu posso dizer tudo aquilo que Percebo. sinto ao pé do meu companheiro ou companheira sem qualquer impacto na minha relação. Tipo, eu posso dizer que se calhar a minha libido foi ao ar e que já se passou um ano e ainda não quero nem que me toquem, nem que me agarrem, nem que nada, e o meu companheiro lidar com isso na boa, como posso querer falar disso, mas não conseguir porque o meu companheiro está ali e eu em casa também ainda não falei com ele sobre isso. Então tenho preservado os grupos de partilha com mães porque sinto que essa é a necessidade maior. E efetivamente, porque enquanto formos nós a agarrar a maioria das responsabilidades, a despender mais do nosso tempo É sem físico dúvida, até, não é? Da sim, amamentação, disso tudo. Lamento, sim, é a minha sim. Também prioridade. acho que em termos de prioridades É, É um também é bocado. sem dúvida, até porque efetivamente é ainda um grande espaço de solidão, a brincar num pós-parto, Sim, especialmente no primeiro filho, sim, especialmente quando a rede direta ainda não foi mãe também, tu tens ali um conjunto de meses, se sim, aquele bebé chorar então estás em exaustão total, e não tens ninguém, as precisamente. pessoas estão todas na sua vida, né, ora com as suas famílias, ora com os seus trabalhos, tic-tac, 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 o mundo continua a acontecer e de repente estás ali engolida por um buraco, mas é só tu que estás ali, tu e aquele bebé que ainda não sabes bem gerir, não é? Portanto, Exatamente. isso é o outro Uhum. pilar fundamental de combate à solidão, que eu acho que é muito importante. Sem dúvida. E é isso que eu também tenho estado a tentar endereçar. Eu acho que há uma grande. Era o que eu dizia há bocado. Eu, ao longo. Tipo, eu já organizo círculos há 2 anos, praticamente, não é? E é raríssimo não haver um círculo em que pelo menos uma pessoa me faça uma sugestão de alguma coisa que eu podia fazer diferente ou mais. já Também está. podias fazer isto. Ou também podias fazer aquilo. Olha, seria tão giro se não Sim, sei o sim. quê. E eu digo sempre, olha, interessante, vou pensar sobre essa sugestão. E depois volto sempre aqui a alinhar os meus chakras e é tipo, isto faz sentido para mim? Não, não faz. Então alguém tem que agarrar, não é? Tipo, a Coca-Cola é só a Coca-Cola, não pode ser também o vinho do Douro. Claro, Portanto, claro. então acho que é um bocadinho também perceber, por exemplo, eu vou a outros círculos e vejo coisas giríssimas que são feitas lá e penso, isto é espetacular, eu adorei ter vivido isto. Faz sentido no meu círculo? Não, não faz. Não é aquilo que eu quero oferecer. E também está tudo bem com isso. Confesso-vos que demorei algum tempo a encontrar essa paz de está tudo bem com o meu círculo ser Sim. só isto. O meu círculo não Claro. precisa de ser mais. Uhum. Mas é difícil a pessoa conseguir ser. É muito difícil a pessoa conseguir, lá está, a perceber mesmo qual é o caminho que vai tomar, o que é que vai fazer, porque lá está, há pessoas que têm vontade de fazer muita coisa e que querem abraçar muitos projetos e querem ajudar tanta gente. Às vezes é difícil a pessoa concentrar só numa coisa e perceber, não, eu só preciso aqui neste ponto, só aqui. Acho isso Sim. super giro. Mas eu acho que em relação aos homens e às mulheres, existe sempre uma questão. Eu acho que seria super importante os homens partilharem sozinhos também, sem nós estarmos presentes. Uhum. Exatamente. Porque nós, tendencialmente, apesar de fazermos muito mais coisas que ele no geral, mas eu sinto também que nós temos um bocado a mania que nós é que sabemos fazer, Sem no dúvida. geral. E Sem os dúvida. homens deveriam ter muito para partilhar sobre isso. Sim, sim. Eu sinto isso, não é? E a tal questão de Uhum. verem uns nos Eu outros, tipo, adorava. também acontece com ele. Tipo, Tu não também. sou único, não acontece só na minha casa. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade em largar é o Sim. controle. Eu não sou Pois, uma controle freak, mas eu gosto das coisas feitas da minha maneira. Pronto, eu assumo. Eu quero que as coisas sejam feitas desta maneira. E de repente perceber que o Tiago tem a maneira dele e que a claro, maneira dele também está certa é super difícil para mim. Porque eu claro. quero é mandar ele também. Mandar nos meus filhos, mandar-me ele. E temos Não sempre assumo isso sem maneiras problema nenhum. diferentes e temos é que aceitar que o diferente não é necessariamente mau, E é o diferente se calhar é bom, ok, é diferente do nosso. E é bom os É nossos isso. filhos terem essa experiência que com a Se mãe é calhar assim e com o pai é assim. É muito mais rico do que ser tudo igual, não é? Claro, O papá, por exemplo, o Tiago, quando o Bento nasceu, inventou uma coisa para a Rosa que foi incrível e, portanto, obviamente saiu dele, não saiu de mim. O Bento nasceu, a Rosa ainda não tinha 2 anos, portanto foi um período um bocadinho delicado emocionalmente para ela, porque ainda estava muito agarrada a mim, ela ainda mamava, portanto não foi propriamente uma transição fácil, ela ao fim de 2 dias
chorava copiosamente no corredor a pedir-me por favor para mandar o Bento embora. Não quero humano, não quero humano, não quero humano, só quero a mãe, só quero a mãe. Portanto, foi muito difícil. E o Tiago criou a rotina de banho dela, que ela tinha sempre banhos de espuma. Então, ela enchia a banheira com o gel duche dela normal e fazia montes de espuma. E depois punha o corante alimentar. Então havia espuma cor-de-rosa, espuma amarela, azul, espuma roxa, e punha os bonecos lá pelo meio. E eles ao pé dela diziam assim: Rosinha, bora para o banho de espuma. E ela, vamos, toda contente. E portanto, eu nunca me tinha ocorrido preparar um banho de espuma para a Rosa. Mas o Tiago conseguiu trazer essa leveza e essa brincadeira à vida dela. E portanto, acho que também dizes bem, com toda a razão, que eles também precisam, às vezes, de falar das coisas em que nós somos umas chatas do pior e que também não lhes damos espaço nem liberdade para serem os pais que eles podem ser. Sim. É um caso. E de facto é um desafio muito grande este coexistir na parentalidade. Enfim, olha, é uma lição para a vida toda. A gente vai fazendo e vai corrigindo um bocadinho. Vamos aprendendo, vamos sempre aprendendo, exatamente. Eu acho que Eu adorava que o Tomás tivesse isso. Eu adorava que o Tomás tivesse isso. Que pudesse Isso falar quê? à vontade. Isto, estar num sítio Partilha, só de homens sim. em que podiam falar à vontade e falar mal de mim à vontade e Libertar, Sim. não é? até cá para fora. Sim, Acho que sim, acho que Mas é que os era homens ótimo. procuram um Acho que era pouco mesmo isso. bom. O que eu acho é que, no geral, as mulheres nós procuramos porque sentimos essa necessidade, porque também estamos sempre a falar e pronto, é uma Tu questão estás sempre a nossa. falar, Margarida. E os homens Tu falam, estás sempre- quer Não dizer, estamos todas. eu não, eu vejo, exato. Eu estou sempre a falar. Mas, eu e a Margarida estamos nesse obrigada, não é? Petra, obrigada. Margarida percebe. Não, mas o que eu Mas sinto sim. mesmo em relação aos homens é que Não é tão natural, mesmo não é? eles conversam facilmente entre uns com os outros, socialmente, muito bem, As não tais sei o quê, mas camadas. quantos deles é que partilham lá dentro mesmo? O que sentem, o que acham mesmo? Pois é. Não partilham. Eu sinto mesmo isso, Eu é que os homens não partilham. Sim, eu acho que aí tem muito a ver com, para nós é muito fácil, e não somos todas iguais, obviamente, mas é muito mais fácil para uma mulher falar das suas emoções, Mas é acho eu, engraçado, não é? do que é para um homem. Mas Não em é? termos Isto humanos contar é quê? igualmente necessário. Ainda hoje vinham a ouvir, não sei se foi Igualmente. hoje, se foi ontem, bem, não interessa, mas era em termos de saúde mental, que os homens sofriam muito mais, Sim, exatamente porque, historicamente, por metem isso. para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, para dentro, e depois É, Mas é, isso tem muito a ver com a educação, não é? claro. Ainda no sábado o Marcos Piangers falava disso, não é? De as emoções que nós temos acesso. Nós podemos sentir tudo. A mulher pode sentir raiva, alegria, tristeza, pode chorar, enfim, é tudo aceite, não é? permitido. Para um homem, já não é? Quer dizer, chorares, já é tremido. Falares das tuas emoções, epá, calma, não é bem isso. Eu falo com as minhas amigas. Há Certo. muita coisa que socialmente também não é aceita e que não é potenciada em casa, não é? É Não é isso, potenciada em é casa enquanto isso. mulheres, não é? Quantos pais é que dizem aos seus filhos rapazes: epá, está bem, olha, estás a chorar, bora lá. Senta-te aqui comigo, Eu acho vou que chorar começa a contigo. mudar, Em vez de mas vá, limpa essas sim. lágrimas. Exatamente, é um discurso que Mas está a mudar agora, mas ainda os homens que temos são ainda fruto de uma educação mais controlada. E mais têm vergonha. No outro dia, no jantar, nós tivemos aqui uma conversa em casa em que nós partilhamos muita coisa ao jantar. E houve uma conversa que nós partilhamos. Quem quis partilhar, aliás, quem começou foi o Diogo, meu marido. E ele às tantas também se emocionou e chorou e deitou cá para fora e tudo mais. O engraçado é que eu já chorei várias vezes, mas eu também choro várias. Se eu tiver que chorar, choro, pronto. Eu sou assim, muito durona e não sei o quê, mas se tiver que chorar, choro. Não é uma coisa que me afete, lá está. Não me importa muito que as pessoas digam, ai, estás a chorar. Eu disse, olha, eu estou a chorar porque preciso chorar. É assim, pronto. Para Claro. mim é natural. Para o Diogo é raríssimo, nunca acontece. Ele não chora em nada. Então, no outro dia fez essa partilha, chorou em frente aos miúdos todos, não é? Normal, não sei o quê. Ou seja, aquilo afetou-os de uma forma que ainda hoje em dia, cada vez que falam no... O Pedro às tantas vira-se para mim e diz, mãe, é que no outro dia, quando o pai estava... É que eu nunca tinha visto o pai chorar. Eu nem sabia que o pai chorava. Nem sabia que o pai chorava. Eu nem sabia. Eu, Isso é ó Pedro, super bonito. não, eu que digo foi, ó Pedro, toda a gente chora. Se tu tiveres que chorar, chora. Se tens alguma coisa, problema para fazer, fala. Isto é importantíssimo, isto é fundamental na vida. E esta questão de os homens se gostarem de fazer de fortes porque Sim. aguentam tudo e não sei o quê, mas não aguentam nada na realidade, não faz sentido para mim. Eu acho que era muito mais fácil se os homens assumissem esse papel de ouve, eu às vezes também estou uma merda e não sei sair daqui, não é? Claro que sim. É isso mesmo. E acho É que de muito alguma engraçado. forma nós contribuímos isso em casa, não é? Vamos
desconstruindo. Por exemplo, às vezes o Diego diz-me assim: amor, mas eu não preciso de falar sobre tudo aquilo que eu sinto. Que eu digo: como assim? Como É que eu preciso assim? falar de tudo que eu sinto. Exaustão! Claro, claro. Mas também depois vais percebendo: ok, há coisas que eu sei que eu vou falar com a minha psicóloga, há coisas que eu sei que eu Certo, vou falar com a minha melhor amiga, há coisas que eu Certo. quero falar em casa. claro. E é um bocadinho esse equilíbrio que eu acho que depois para nós vai sendo mais fácil, que é, ok, eu se calhar preciso desabafar e até tenho o meu grupo de amigas, e até tenho um círculo de partilha, e até tenho a minha psicóloga. Depois quando chego a casa já chego com outra leveza. Claro. Mas é uma coisa que tem que ser incutida, é uma coisa que tem que ser trabalhada. E percebo perfeitamente aquilo que o exemplo que estás a dar, o destino que estás a dar, porque é muito raro, não é? Tipo, eu É lembro-me das vezes raríssimo. que o meu pai chorou, É mas como foram não. muito poucas, não é? E lembro-me da surpresa da primeira vez que o meu pai chorou, exatamente o que o teu filho disse, que é: Eu nem sabia que o meu pai eu chorava. não sabia que isto acontecia, né? Tipo, eu sabia que eu chorava, que a minha mãe chorava. Agora, o meu pai. Quando é que tu vês as pessoas a chorar? Nos funerais. Pronto. Exato. Aí é permitido. Aí podes chorar. Ok, Fora queres chorar? disso. Aproveita. Agora chora. Tudo o que tens para chorar, porque aqui não há problema, ninguém te vai julgar. Mas a minha questão é, mas porquê é que se julga alguém só porque Chorar. simplesmente precisas de Certo, desabafar e deitar para fora. de estar cá para fora, falar sobre qualquer coisa que Uhum. não estás bem? Pronto, a mim afeta-me isto, porque às vezes tu olhas e vês perfeitamente que as coisas não estão bem, que a pessoa não está bem, que tu precisas mesmo de estar cá para fora, e o facto de tu prenderes ainda faz com que ainda fiques pior. É uma bola de neve que se cria, Estava a não fazer é? lembrar uma Claro que partilha que sim. fizeste há pouco tempo no teu Instagram, que era uma mãe que acho que estava a chorar, não era? No carro com um baby cock ao lado e tu viste que lhe Estava, estava a cair uma lágrima. Eu estava. fiquei arrepiada quando te li, que tu de dentro, não é? Saltaste aquilo que tinha no peito, no coração, não é? Que foi do que é que precisas. Sim. E às Sim. vezes é tão importante só criar este esticar do braço, não é? Mesmo que seja um braço invisível, mas Sim. Sim. é Não estás isso, sozinha. tipo. É Sim. isso. É muito isso. Uhum. Não estás sozinha, é isso. Às vezes nós devíamos só gritar isto, não é? Não é só a ti que Sim. isso acontece. Calma. Exato. Olha, eu houve uma vez, pronto, eu sou essa pessoa, né? Eu sou muito expansiva, portanto, o Tiago já sabe, ele é super tranquilo e reservado e eu não. Tipo, falo com toda a gente, não tenho restrições nenhumas, quer lá saber, tipo, para se levarem mal levar, eu não ofendi. E no outro dia estava no Net Tiger, estava sozinha e estava uma mãe com 2 miúdos gêmeos, mas deviam ter pai 6 anos. Um deles a comportar-se lindamente, o outro completamente possuído. Corria pela loja toda, atirava tudo para o chão, escondeu-se atrás do balcão, Ai, agarrou coisas depois dentro da roupa. E ela estava envergonhadíssima. Claro que havia não sei quantas pessoas a fazer aquela típica cara de estes miúdos estão mal realmente. a educação hoje em dia, não é? Ela envergonhadíssima, tipo, vamos embora, a arrastá-lo literalmente pelo chão, por um braço, e ele só bater os pés a dizer: eu não vou, em francês, não vou, não quero saber, eu não sei o que é, todo um drama. E ela está na rua, quando finalmente o consegue tirar para a rua, é quando eu também pago a minha conta e saio, e eu ouço a dizer: nunca mais vou contigo a uma loja, que vergonha, o que é que as pessoas vão pensar? E eu fui ter com ela e meto-lhe assim a mão no ombro e disse-lhe: olha, há 15 dias a minha filha fez exatamente a mesma cena numa outra loja porque eu carrinho o bebê. Todas as mães já Certo. passaram por isto, É tão portanto, simples não como se isso. preocupe. Ele olhou para mim com uma cara de tipo a sério, tipo, não me estás a inventar esta história. E eu tipo, não. O Tiago levou a Rosa no braço, no ombro, a bater pernas, a dizer: quero o carrinho da bebê. Era isto. Exato, Porque eu durico inteiro. exato. Portanto, faz parte. Tipo, estranho seria se em vez de uma criança fosse eu, não é? Quer dizer, se fosse um Sim. puxar Aí, se calhar, precisavas de uma ajuda mais quando forem crianças, está tudo bem, mas este momento em que uma mãe diz a outra: está tudo bem. Tipo, É muito engraçado, é. Dá-te ali aquela sensação de eu não estou a falhar, porque eu acho que uma das grandes coisas que nos persegue continuamente é a sensação de que estamos a falhar. Eu estou a falhar na educação, eu estou a falhar na A culpa é alimentação. minha. A culpa é minha. Eu estou a falhar em alguma coisa. E se eu ainda não sei o que é, mas de certeza que estou. Eu hei de me lembrar. Eu hei de me lembrar. Estás a ver? E então, de repente, esta normalização de é normal tu às vezes não teres o jantar feito e teres que safar uma massa com um fio de azeite e um bocadinho de uns tomates cherry está feito. É normal tu esqueceres de comprar fraldas e de repente tens que pôr uma fralda de bebê que já nem serve e vai sair tudo por todo. É normal tu teres ido à praia e não teres levado uma muda de roupa e agora estar imenso frio e tens que pedir a alguém que te empreste um casaquinho. Está tudo bem. Estás a Exato. ver? Esta normalização é meio caminho andado para a culpa que nós sentimos, que nos engole e que nos consome. E que é inevitável. É. Sempre obrigar-se por ti. Vaza daqui, culpa. Estás a ver? É um bocado isso. Então, acho que
uma das grandes coisas, ou das grandes missões que eu sinto que o meu encontro tem especificamente, eu acho que todos os encontros nesse sentido se alinham, mas que eu tento trazer é muito é normal. É Exato. normal tu estar neste lugar. É normal estares exausta. É normal não saberes para onde te virar. É normal teres 1001 dúvidas e parecer que ninguém te responde. É normal não te apetecer às vezes ver o teu companheiro à frente. É normal às vezes que alguém leve o teu bebê e te deixe dormir, mas ao fim de 5 minutos já tens boas saudades dele e precisas que o bebê volte outra vez. É normal este ioiô. E quanto mais nós normalizarmos, Menos mais culpa vamos sentir. Pois, e exato. menos mais consumidas pela culpa vamos ter, menos mais Claro. deprimidas vamos ter. Porque Claro. esta rede, este esticar para o que é que tu precisas? Sabes? Tipo, o que é? Entendes? Foi muito isso, foi muito eu estar ali parada para atravessar e de repente fez uma mulher no carro a chorar com o ovo bem e eu pensei, já estive Certo. nesse lugar. É, Já estive no lugar do choro, já estive no lugar do abandono, já estive, eu conheço. Então, É. tipo, às vezes, tipo, não sei, abre a boca e de repente sai, não é? O que é que tu precisas? É um bocado isto. O que é que eu fiz por ela? Nada, Fizeste, não é? Não fiz mas nada, não a vida fazendo dela nada já mudou. fizeste muito. Mas não é? Não, Às mas- vezes são pequenas coisas. Claro, eu Fizeste. também acho. É muito Tornaste- isto, não estou invisível. Sabes? É isso, É. era isso que eu ia dizer. Tornaste-te visível, não é? No meio de uma confusão, de trânsito e tudo mais, tu pensas que estás sozinha e não estás. Tens não uma pessoa Que te viu. É. É mesmo. Uma vez estava no E- supermercado. Ai, desculpa, Joana, desculpa. Pensava que já Não tinhas faz mal, dito. queria Agora só, vão calar. queria só saber qual é que foi a resposta dela. Qual é que foi a Ela reação dela? respondeu-me, só precisava que alguém me perguntasse o que eu precisava. Ah, Já está tomado. giro, é muito giro. Essa E tu, história é mesmo Petra? gira. Eu uma vez estava no Ai, supermercado. vamos deixar a Margarida ir ao Estava no supermercado. supermercado com os miúdos. Não, só dizer isto. E estava uma mãe num carrinho, tinha 3 filhos, 3. E estavam dentro do carrinho, um gritava, o outro chorava, o outro não sei o quê, era os berros. E ela parecia um zombie a andar no carrinho. Ela parecia mesmo um zombie. Ela estava assim, com as mãos em cima do carrinho, com um ar miserável, mas miserável. A andar, tipo, eu só quero é sair disto, eu detesto este filme, tirem-me deste filme, odeio isto. O ar era tão miserável. Eu juro-te, na altura, hoje em dia, se fosse hoje em dia, eu acho que estava como tu, Petra. Acho que olhava para ela e dizia: o que é que tu precisas? Porque eu também já me senti assim, de facto. E há alturas em que a pessoa está só tipo: para onde é que eu posso ir? Menos qualquer sítio, menos este, qualquer, eu vou. E eu senti isso realmente, é muito engraçado. E essa senhora, eu muitas vezes lembro-me dela quando estou em situações de extrema exaustão. Essa imagem dela vem-me à cabeça. Eu penso assim: eu só preciso estar a fazer outra coisa, eu só preciso delegar estes miúdos para um lado, eu só preciso ter só um bocado de tempo, que isto está tudo bem. Mas aquele ar E às vezes miserável. Sim, às vezes é mesmo isso, esse balão de oxigênio que tu ganhas, ou porque alguém te viu, ou porque alguém reconheceu o teu cansaço. Tipo, às vezes só alguém dizer, tipo, houve muitas vezes da minha maternidade, da minha experiência de maternidade, em que o simples facto do Tiago me dizer: eu sei que estás super cansada, mas isto vai melhorar, foi o suficiente para eu me sentir menos cansada. Certo. De repente eu Pois. senti menos cansada, porque de repente houve alguém que viu o meu cansaço, sabes? Porque às tantas é muito isto, este reconhecimento, e parece quase, não tem nada a ver com ego, não é ninguém vir dizer: ai, és uma ótima mãe, olha, dobras a roupa lindamente, ou fazes, tipo, não é isso, mas é só Não. verem que tu às vezes estás em esforço, que às vezes estás a dar mais do que tens para dar. E isso é o suficiente. Por exemplo, eu adoro donuts. Adoro. Sou viciadíssima. Também adoro. Aliás, Donuts, os bolos, donuts. Eu lembro-me Isso faz-te mal. Tive uma semana que faz parte horrível com a Rosa. Mesmo ela, a mulher era maravilhosa. Eu é que estava tipo no lodo. Claro. E de repente tocou uma campainha e o Tiago mandou entregar lá em casa uma caixa de donuts. Que delícia, Caixa sim. de donuts. Eu adoro. Maravilha. Que são enormes e cheios de tudo que não faz bem. Mas eu acho que eu só comi à noite, tipo, aquilo veio de manhã e eu sou super gulosa, só comi à noite, mas o facto daquele estar na minha casa, dele ter tido esse gesto, Fez toda a É toda diferença. vez. e às vezes são Pequenas coisas, não é? não tem que ser nada que tu compres, não é? Mas são as pequenas coisas, sim. São as pequenas Coisas coisas, é verdade. que fazes. E muito isto, sei lá, não estamos sozinhas, sabes? E acho Isso é o que eu acho. É mesmo isso, é o resumo. Vou fazer de conta que não estou a ver. Estou-te a ver. Estou-te a É. ver quando gigante mãe. Aí embalar os dois, a teres 1000 braços. Espetacular, eu fico sempre, lá está, eu fico sempre maluca com a Isabel, com as duas bebês, naquela troca de braços. Eu acho que se um dia tivesse gêmeos, tinha que fazer um crash course contigo. Ou com a Joana também domina. Então, A Joana também teve gêmeas, sim, eu é que não. São individuais, 3. Pois é.
Ai, espetacular. Eu muito gostava bom. de ter outro estar. Olha, gosto muito de ti, Olha, Petra. muito bem, foi muito giro, obrigada. foi É muito sempre bom. muito bom ouvir-te e Obrigada. sentir-te, acima de Mesmo. tudo. Ai, obrigada. Precisas de Gostei alguma muito, coisa? gostei muito. Sim. Obrigada. Olha, agora não. Este fim de semana os meus pais ficaram com os miúdos, então Bom. consegui respirar um bocadinho, Ai, que bom. dormir. Então, sim, se calhar se fosse há uma semana atrás, pedia-te a morada para mandar a fazer para a tua casa, mas Mais 2 menos 2, isto às vezes chega assim num ponto que... Ai, meu Deus. Perdido por 100, perdido por 1000. Exato. Chega a um Olha, ponto só já dizer não uma importa. coisa. Uma coisa que eu achei muito, muito bonita, que foi logo no início desta conversa, estive aqui a guardar para o final, que é, tu criaste isto tudo porque era uma necessidade tua, não é? E ao criares isto percebeste que não ia dar para falares e tudo mais, mas percebeste que isto era um serviço que precisava de ser Sim. feito. Eu acho isso espetacular. Serviço Acho isso mesmo público. espetacular. Tu crias uma coisa para ti, que é, supostamente, pronto, que é para ajudar, óbvio, mas uma necessidade tua e de repente, não, isto não é para mim. Isto é Sim. para toda a gente, vou procurar a minha ajuda noutro sítio, mas isto tem de ser feito. Sim. Eu É. acho isto espetacular. E é Obrigada. mesmo espetacular. É mesmo espetacular. Sabemos que também tens de ir, tens que ir embora. Nós Sim. gostamos imenso de ter cá, Eu foi também, espetacular. obrigada. Eu fiquei com muita curiosidade de participar Boa. num desses círculos mesmo. Vou participar, porque realmente acho que isso é muito interessante e na realidade nós todos precisamos às vezes de deixar de nos tirar o manto invisível, não é? E nos tornarmos visíveis e perceber que há muitas pessoas como nós, há muitas pessoas a passar pelo mesmo que nós e que nós não estamos nisto sozinhas e é mais fácil percebermos se tivermos várias pessoas a passar pelo mesmo, é mais fácil também, lá está, como tu dizias, normalizar a coisa e termos menos sentimentos de culpa, porque não há culpa de ninguém na realidade, não é? Claro. Mas pronto, mas Sem foi dúvida. espetacular. Obrigada, Petra, foi muito Obrigada, giro. eu. Obrigada a Muito todos os obrigada. que nos ouvem, Pois. continuem a ouvir-nos e a partilhar. Se tiverem partilhas vossas de momentos que se tenham sentido sozinhos ou momentos muito difíceis e que, não sei, o que é que vocês acham que teria feito a diferença, que se alguém tivesse entrado em contato com vocês de alguma forma, o que é que vos teria feito sentir mais visíveis nesse dia? Partilhem. Sigam, façam like, tudo e tudo, blá blá blá, e até para a semana. É para a Até semana. para a semana. Até para a Beijinho. semana. Obrigada. Adeus, obrigada, um beijinho. Adeus. Até para a semana.